Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje vou falar de um assunto importante, um assunto interessante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. E esse assunto é o seguinte, eu vou falar sobre o decifrar em nossa vida. Tudo que tem em nossa vida é a partir do decifrar. Deciframos uma música, deciframos um determinado assunto, o que aquele assunto está querendo dizer, deciframos um texto, deciframos um momento que foi especial em nossa vida. Então, o decifrar faz parte da nossa vida e faz parte do nosso viver. Então, com isso, eu enfoquei esse tema muito importante, muito interessante. E o tema nosso de hoje é: o decifrar é uma perspectiva humana. O interpretar conceitua em relacionar os códigos com os significados que podemos transformar em nossa vida. Com isso, somos intérpretes de uma narrativa nova de expressão que acontece a cada dia de nossa existência humana. O decifrar interpretativo está nessa característica, ou seja, nós vivemos sob a égide de conceitos, códigos. Então, o ser humano precisa interpretar esses conceitos, precisa interpretar esses códigos, para que ele possa viver melhor, para que possa ter uma vida melhor. Então, nesse sentido, é o decifrar interpretativo. Porque vai interpretar uma situação, vai interpretar um texto que está à nossa frente, para que nós possamos ter uma noção desse texto e fazer com que obtenhamos um conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, nesse sentido, é o decifrar interpretativo, que faz parte da nossa vida também. A era da rapidez está aos nossos olhos e às vezes não percebemos, e quando notamos, não conseguimos realizar tudo o que almejamos. Está nesse sentido decifrar tecnológico, ou seja, vivemos a era da rapidez, tudo está muito rápido, o tempo está passando muito rápido, e às vezes não notamos, às vezes não percebemos, porque a vida está num campo tecnológico muito rápido, e assim não conseguimos fazer tudo que almejamos. E com isso, esse decifrar tecnológico traz que tenhamos a capacidade de pausar, às vezes, as nossas atividades, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida sustentável, uma vida que traga uma melhor qualidade de vida para todos nós. E também, através desse decifrar tecnológico, trabalhar a tecnologia a nosso favor, para que possamos não ser escravos da tecnologia, mas que possamos usá-la de forma equilibrada para que possamos ter uma vida melhor. Outro tópico importante. Com isso, vivemos a era da modernidade, onde somos absorvidos por informações a todo tempo, sem termos a vivência, a relevância de assimilarmos pequenos detalhes que são fundamentais em nossa vida. Nessa temática, a decifração se faz importante, é o que eu disse. A era da modernidade, a era da inovação, que às vezes somos absorvidos, não percebemos a sua velocidade, a sua forma de rapidez. E assim vivemos em um mundo onde tudo tem que ter uma hora certa, tem que ter um elemento certo para poder transformar a nossa vida e as outras pessoas. E a vida não é isso. A vida é a gente viver intensamente todos os detalhes, perceber os detalhes de nossa vida e assim viver uma vida em plenitude, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida harmônica. Na constelação de nossa vivência, a palavra em latim carpe diem, fruição dos prazeres da vida em relação à brevidade do tempo, mais do que nunca, esta frase indica que devemos viver intensamente as alegrias serenas que estão à nossa frente. Temos que ter esse decifrar em nossos dias. Ou seja, o decifrar nesse sentido é a palavra carpe diem, a palavra latina que indica fruição dos prazeres da vida em relação à brevidade do tempo. Ou seja, viver a vida intensamente, não se preocupar muito,
ter preocupação, é verdade, com os afazeres que temos que fazer, que temos que arrumar, organizar, mas não viver em função somente disso, viver a vida, a fruição dos prazeres da vida em relação à brevidade do tempo. Então, o decifrar nesse sentido é importante, que a gente tem que acolher essa frase em latim, carpe diem, que é uma frase latina que é muito usada na literatura, e então devemos ter esse pensamento dessa frase. Viver a vida intensamente, viver a vida com alegria, com harmonia, para que possamos ter uma sociedade melhor, uma coletividade melhor, um mundo melhor. Uma sociedade onde todos estejam engajados, todos estejam em uma vida feliz, uma vida sustentável. Outro tópico importante. Devemos codificar palavras de otimismo que façam a diferença e assim possam se transformar em harmonias plenas de suprema convicção. Ou seja, o decifrar, o decodificar é isso, né? Que vem da decifração. É a gente sempre ter palavras otimistas, palavras que transformam não somente a vida nossa, mas a vida das pessoas, que possam melhorar a vida das pessoas, que possam ter um sentido de vida alegre para as pessoas e para nós. Porque o otimismo muda a nossa vida. O otimismo eleva o nosso pensamento. O otimismo faz que possamos ter uma vida alegre, uma vida onde tudo possa se transformar, possa se renovar, possa revolucionar. E com o otimismo, nossa vida será melhor. Teremos uma vida mais de transformações, de mudanças. Tudo o otimismo indica. E o otimismo, ele transforma a vida. Ele melhora a vida. Ele faz com que a vida seja uma vida serena, uma vida calma, uma vida tranquila. O relacionar com o mundo é um tópico importante. O relacionar com o mundo em constante evolução é essencial. E, entretanto, não devemos ficar presos a isso, ou seja, alienados, mas haver um equilíbrio que temos uma vida saudável, uma mente arejada. Nesta relevância está o decifrar para que os verdadeiros momentos da felicidade que devem estar em nossa realidade. Ou seja, o decifrar nesse sentido, no relacionar com o mundo, é importante, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo no mundo, mas não ficar em função a isso, não ficar preso a isso, não ficar somente em função disso, porque o relacionar com o mundo é essencial para que possamos saber tudo que está à nossa volta, mas não ficar alheio a isso, não ficar preso a isso. Devemos ter uma serenidade, ter uma tranquilidade e um equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental, porque tem uma fase muito importante, né? Uma fase que é essencial, que é o seguinte: mente sana em corpo sano. Mente sadia e corpo sadia, ou seja, devemos ter uma mente sadia, não ficar preocupado com muitas coisas, com muitos assuntos, e ter a mente sadia, porque somente com isso teremos uma vida saudável, uma vida feliz. Então, decifrar entra nesse sentido. Decifrar que devemos viver e ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, porque o equilíbrio é fundamental, porque ele remodela o ser humano, remodela o indivíduo. Nesse frenesi de correria diária, não buscamos a interioridade para alcançar a felicidade, porque o interior é a força para superar os obstáculos, com grande serenidade. Com isso se denomina o decifrar da harmonia plena em valores autênticos. É isso. Nós vivemos em um mundo que as pessoas não têm tempo para nada, daquele verdadeiro frenesi. Isso acontece principalmente nas cidades grandes, né? Onde as pessoas vivem naquela correria, aquela luta diária, não tem tempo para conversar, não tem tempo para nada. Então, nesse tópico, nós devemos buscar um momento, um silêncio, para que nós possamos ter equilíbrio, ter uma vida serena, uma vida inovadora, uma vida restauradora, porque aí
está a interioridade? Buscar a interioridade dentro de nós, porque a interioridade é importante, porque buscando a interioridade, nós buscamos o autoconhecimento, e assim seremos pessoas melhores, pessoas autônomas, pessoas equilibradas, pessoas que vão ser mais felizes, e não vão ficar presos a uma correria que não faz sentido, que não tem importância. Então, o decifrar entra nisso também, entra nessa capacidade de entender que não podemos fazer tudo, que não podemos acumular tarefas, que devemos trabalhar sim, ter uma vida de trabalho, sim, mas não ficar preso a isso, não ficar relevante a isso. Buscar a interioridade, porque a interioridade transforma a nossa vida, transforma todo o nosso princípio de ser, a nossa forma de entender o mundo e a sociedade. Aí nós vamos entrar agora no tópico importantíssimo, que é o decifrar para a interioridade. O que é esse decifrar para a interioridade? Que eu falei antes, que eu dei o pontapé antes. O que é o decifrar para a interioridade? O decifrar para a interioridade é buscar o interior, buscar a forma de entender a si mesmo, entender tudo que está acontecendo com você e com o mundo. Então, a interioridade é isso, é buscar elementos que possam melhorar a sua vida. E dentro desse papo da interioridade, temos alguns sábios importantes, né? Como Confúcio, né? Filósofo francês, como Confúcio, filósofo chinês, né? Não é francês, não. Filósofo chinês, como Confúcio, filósofo chinês, e Buda, mestres orientais que trabalham essa dinâmica da interioridade, né? O Confúcio é um filósofo chinês que viveu muitos anos atrás, muitos séculos na China, e ele era também professor, e também ele, através dos ensinamentos dele, criou-se as religiões lá na China, né? E também Buda, né? Que é a Siddhartha Gautama, né? Que é Buda, que também, através do budismo, busca essa interioridade, busca essa reflexão de si mesmo, da sociedade, de uma vida calma, tranquila, serena, e para achar alternativas, né? Alternativas na vivência de forma mais humana e singular, ou seja, a interioridade é isso, é buscar formas de alternativa de uma vivência mais humana e singular, ou seja, uma vivência diferente, uma vivência identificadora, uma vivência pura. Outro tópico importante é o seguinte, o decifrar para a interioridade e o perdão. Esse é um tópico importantíssimo, muito relevante. E nesse tópico eu abordo Jesus, né? Jesus, que é o mestre dos mestres, que ensinou-nos que através da oração chegamos a Deus, que transforma a nossa vida em tempos de mudança e contínua felicidade restauradora. É o perdão para sempre se perdoar e perdoar o semelhante, ou seja, nessa interioridade tem Jesus, que é o mestre dos mestres. É aquele que trouxe uma revolução no mundo, na sociedade, em tudo que vivemos. E é o decifrar para a interioridade, e não apenas para a interioridade, para o perdão. Que a gente perdoando a si mesmo, a gente também perdoa as outras pessoas. O que é esse perdoar a si mesmo? Perdoar os erros que cometemos no passado. E buscar melhorar, buscar sempre melhorar. E perdoar as pessoas também que fizeram algum mal conosco. Perdoar, porque o perdão ele é restaurador. Quando perdoamos a nós mesmos e perdoamos as outras pessoas, a nossa vida a vida se abre, melhora, e aí encontramos caminho para encontrar novas formas de vivência, de transformação, de renovação e de tudo, né? Porque o perdão é isso, é renovador. Na perspectiva da sabedoria, devemos sempre... outro tópico importante, o decifrar, às vezes,
é mais importante que o codificar, que estabelece caracteres, palavras de vivência humana, enquanto decodificar ensina a interpretar os fatos e buscar respostas para consolidar objetivos. Ou seja, o decifrar é às vezes mais importante que o codificar. Que é codificar, escrever, imprimir, trabalhar uma palavra, uma escrita. E o decodificar vai além disso. O decodificar é interpretar os fatos e buscar respostas para consolidar objetivos, para melhorar nossa vida. Agora vem outro tópico importante. Na perspectiva da sabedoria, devemos sempre acreditar que podemos e devemos sempre melhorar a cada dia, sendo partícipes de uma história sempre a ser escrita em um caderno do saber. Ou seja, a sabedoria é outro importante decifrar, porque a sabedoria ela vem com o tempo. A sabedoria ela não é uma fórmula pronta, não. Ela vem com o tempo, ela vem com o amadurecimento, ela vem com a contagem dos anos. E a sabedoria, ela sempre acredita que podemos e devemos sempre melhorar. E se a cada dia, ou seja, sendo partícipes. O que é ser partícipes? É ser construtores, sendo protagonistas de uma história, né, que vai ser escrita no caderno do saber da nossa vida, da nossa vivência humana, de todo o trajeto humano, de todo o nosso viver humano. O simplificar deve ser a meta para se ter o autoconhecimento, ter a grandeza inspiradora que não podemos fazer tudo, que temos pela frente, porque é uma escala de prioridades que devemos passar, uma por uma. Nisso está o decifrar da vida em toda a sua plenitude. Ou seja, nós devemos sempre simplificar, não complicar, mas sempre simplificar a nossa vida, para que possamos ter uma vida saudável, uma vida melhor, uma vida serena, uma vida de que possamos fazer várias coisas, mas que podemos ter uma vida de elevação, de tranquilidade. Então, simplificar é esse decifrar. Entra também nesse decifrar. O decifrar para uma plenitude, para uma vida inovadora, uma vida relevante, uma vida que faça a nossa vida ser uma vida de plena elevação, de plena modificação. Na aquisição do repetir em nossa evolução humana, aprendemos sempre algo novo. E com isso construiremos a forma perfeita de interpretar o mundo e a sociedade, constituindo uma decifração crítica. Ou seja, aí entra outro ponto importante, que é a decifração crítica, que é a aquisição do repetir, né? Essa aquisição do repetir, ela só acontece, ela só evolui quando aprendemos algo novo em nossa vida, né? Quando nós temos o conhecimento à nossa disposição. Aí nós temos o repetir, né? Que é a decifração crítica. E tendo esse repetir, nós passamos a olhar o mundo com mais criticidade, com mais observação, e passamos a ser questionadores, a ser transformadores, a não aceitar uma resposta pronta, mas sempre indagar aquela resposta. Por que tem aquela pergunta? Por que está aquele assunto? O que está por trás daquele assunto? Então, isso é o decifrar da crítica, né? É o decifrar crítico que devemos sempre ter em nossa vida. Por fim, o demonstrar para as novas perspectivas humanas sempre é salutar, pois o ser humano está em constantes transformações de seus ideais e aspirações, que estão em sua percepção e inovações a cada instante, se tornando com isso o decifrar da modernidade. Ou seja, agora entramos no decifrar da modernidade, que é o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos. Então, esse decifrar da modernidade que indica novas perspectivas humanas,
que sempre é salutar, né, as nossas perspectivas humanas, a nossa vida, para sempre avançar, sempre mudar, sempre renovar, sempre reformular. Então, é nesse sentido, as constantes transformações, as constantes transformações de ideais, né? Porque às vezes pensamos de um jeito e às vezes aquela nossa forma de pensar está errada. E às vezes reformulamos e vemos que aquela nossa forma de errar foi errada. E com isso é o decifrar da modernidade, que não fica alheio ao antigo, que sempre renova para o novo, para a modernidade, para a revolução, para a reformulação. Então, e aí com isso vamos ter aspirações, né, que vão sempre levar a percepção nova, de uma inovação, de uma revolução. Em suma, o decifrar é uma perspectiva humana para demonstrar a nossa importância neste mundo, sendo reformuladores para uma história de infinitas possibilidades que vão se conceituar no amanhecer de cada dia, que irá se vislumbrar em cada forma de se notar. É isso, né? Que o decifrar é uma perspectiva humana que está em todos nós, que está na vida, que está na sociedade, que está no globo, que está em tudo que se relaciona com o ser humano. Porque o ser humano ele gosta de interpretar, ele gosta de definir, ele gosta de decodificar tudo que está à sua volta. Porque assim, fazendo isso, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo. Ele vai conseguir perceber todas as fases da evolução humana, de tudo que pode transformar a sua vida e pode transformar a vida do seu semelhante. Porque isso está o decifrar. O decifrar para ter uma importância nesse mundo, para sermos reformuladores de nossa história, né? Sendo reformuladores de nossa história, faremos um globo melhor, uma sociedade melhor, que vai se concretizar no amanhecer de um novo dia que nós iremos notar a cada manhã, a cada novo amanhecer, a cada sol que desponta, nós iremos ver essa transformação, essa renovação de princípios e valores. E com isso, pessoal, nós estamos terminando esse assunto e eu vou deixar um pensamento para vocês. O decifrar é definir, concluir, esclarecer e responder. As várias etapas de compreensão, que indagam o globo em uma forma de consolidação, de paz, união e retidão. É isso. O meu pensamento que eu deixo para vocês hoje, que o decifrar é concluir. Concluir um assunto, definir um assunto, esclarecer, né, o assunto daquele determinado assunto, ou aquele determinado problema que temos em nossa vida, e responder às inquietudes humanas, né, tudo que o ser humano tem, porque o ser humano é um ser humano inquieto, que sempre busca respostas para a sua vida. E com isso vão ter várias etapas, né, que ele vai ultrapassar essas etapas e vai indagar, que vão fazer com que ele indague o globo em uma forma de consolidação, né, de paz, união e retidão. Aí vai ter a paz e a união. Esses dois termos que vão interligar a retidão. Então vai ter um mundo harmônico, um mundo pleno de felicidade e alegria. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Benha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. Muito obrigado.